Muito bom dia a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais um Dharma Dominical aqui diretamente do Templo Higashi Ronggandi, daqui de São Paulo. Hoje dando prosseguimento ao nosso rito dominical, ainda na época de pandemia, então nós estamos transmitindo online, sem a presença, infelizmente, dos nossos participantes tradicionais. Hoje, a quem vem pela primeira vez, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. O nosso livro se encontra no descritivo da live, em PDF, e nós vamos primeiro recitar o Shinshushuka na página 76 e depois o Shoshengen na página 29. E depois eu volto a conversar com vocês sobre um pouquinho sobre o Dharma, sobre a vida, fazer algumas reflexões. Tá bom? Muito obrigado, bom rito a todos. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Shoshengen na página 29. Oshi
新書教書
Muito bem. Vira ali para mim. Muito bom dia, então, novamente a todas, a todos e a todos. Já faz alguns meses que eu não participo aqui do Dharma Dominical. A gente fica sem vir muito tempo aqui no templo, sente falta, né? Mas sigamos aí, mês de fevereiro, ainda no meio de uma pandemia, e não bastasse a pandemia, ainda no meio de uma crise civilizatória no mundo todo. Eu sei que esse assunto é mastigado cotidianamente, mas ele não pode ser exaustivo, porque nós nunca vimos tanto à prova o caráter humano como nesse momento de pandemia. Certamente, em outros momentos da história humana, nós tivemos essas provas. Mas parece que nós, enquanto sociedade, nós ainda não aprendemos muito bem algumas coisas a respeito da vida, né? Das injustiças, das desigualdades, das discrepâncias da nossa própria humanidade. Estamos no mesmo planeta, somos... eu não digo que nós somos iguais, mas nós somos semelhantes. Somos iguais em vários aspectos, sem dúvida, mas somos semelhantes. E essa semana, preparando aqui a minha reflexão para vocês, eu pensei no que poderia ser falado. E como acontece, né, sempre por obra do outro poder, a obra do Tariq, né, é muito interessante essa experiência nos momentos clericais, religiosos. E acho que os meus irmãos de outras vertentes religiosas compartilham da mesma sensação. Me vieram 3 palavras que eu queria refletir com vocês. A primeira palavra é a interferência, a segunda, o karma, e a terceira, a interresponsabilidade. A primeira palavra me veio porque a todo instante nós interferimos na vida, em vários aspectos. Nós poderíamos ficar horas falando sobre interferência dentro da existência humana. Nós interferimos com bons resultados e com péssimos resultados, mas de alguma forma nós interferimos. Nós interferimos para não morrer, nós interferimos bebendo água para matar a sede, interferimos na agricultura, interferimos na desigualdade, interferimos em várias formas. A segunda palavra é karma, mas aqui eu quero puxar 2 ganchinhos, porque quando a gente fala em karma, e aqui é bom a gente frisar que o karma, dentro da perspectiva budista, não é um destino, uma fatalidade, mas pura e simplesmente a ação, né? E claro que resulta, que tem os seus resultados, tem os seus efeitos. Mas a gente experimenta o karma em 2 aspectos, um no próprio e outro no compartilhado. Nós criamos karma o tempo todo. O fato de eu comer uma fruta criou um karma, me alimentou. O fato de eu trabalhar criou um karma, me trouxe recurso para viver enquanto sociedade. O karma do afeto, do carinho, resulta na inter-relação. Então nós geramos karmas o tempo todo, sem perceber, né? E no olhar budista nós geramos karma nos 3 mundos, no mundo do pensamento, no mundo da fala e no mundo da ação. Isso é inevitável. Mas a gente experimenta o karma de uma forma própria, que apenas nós experimentamos os seus resultados, como por exemplo comer um belo sanduíche de provolone vai me trazer certamente colesterol e gordura. Eu digo isso porque eu fiz ontem, então eu sei do karma que eu vou arcar com ele. Mas o que me interessa aqui é o karma compartilhado, né? Como nós geramos
através dos pensamentos, da fala e da ação, os karmas que atingem outras pessoas e que nós temos uma parcela de responsabilidade, por vezes até a maior responsabilidade. E essa é a terceira palavrinha, a interresponsabilidade. Não basta ser apenas a responsabilidade, mas a interresponsabilidade. Nós vimos nesse momento de pandemia o quanto foi solicitado da nossa humanidade enquanto sociedade. Nós vimos que não basta você apenas contrair o Covid, mas você se torna um vetor, um transmissor do Covid para outra pessoa, por mais que você não tenha desenvolvido os sintomas, a doença, etc., né? E é o que acontece agora com o período da vacinação, onde nós vemos muitas pessoas não querendo se vacinar por vieses políticos, ideológicos, seja como for, mas o mérito da questão é a responsabilidade da vacina é uma interresponsabilidade para com o outro, porque você continua sendo um transmissor, né? Então, nesse aspecto, a interresponsabilidade dentro da economia, dentro das escolas, dentro dos direitos, né? Então, essas três palavras é o que nortearam minha cabeça essa semana. Bom, agora eu quero entrar um pouquinho no pensamento do Shin Budismo, né? A gente fala muito de recitar o Nembutsu, né? E como que o Nembutsu ele pode ser a nossa inspiração, né? Aquilo que nos leva a desenvolver a mais perfeita aspiração do ir nascer na terra pura, né? Shinran também fala que é muito fácil recitar o Nembutsu, mas ao mesmo tempo entregar-se ao Nembutsu é muito difícil. O Namamida Butsu, ele dentro da perspectiva de Shinran, e é importante a gente frisar que o Nembutsu ele vai se desenvolvendo enquanto compreensão ao longo dos séculos, né? Mas para Shinran, o Nembutsu tem um ponto crucial, que é a questão da fé. O primeiro verso do Shoshinge que nós recitamos é Kimyo Muryo Junyorai. Esse Kimyo, ele na verdade é um retorno, é uma ida. Kimyo, siga. Ele está nos convidando, não é um ato que eu faço de vontade própria. Retorno e me abrigo em Buda, né? Nós conhecemos essa frase. Mas essa ação ela é voluntária? Dentro da perspectiva do mal, do homem comum, ignorante, a gente tem várias traduções, mas o que nos leva a recitar o Nembutsu? Não é minha decisão. Eu, enquanto ser imerso nas paixões mundanas, dentro do meu egoísmo, da minha soberba, dentro da minha limitada compreensão, se eu tivesse essa capacidade, eu não teria nascido na condição humana. Aliás, esse é um grande slogan, né, do Higashi Hongandi. Agora a vida vive você, e o próximo slogan aí pela frente é: vamos buscar o significado de ter nascido. Nós nascemos na condição humana, né? Então, esse Namo, ele é semelhante ao Kimyo, ou seja, é algo que eu estou encontrando, não é que eu encontro, porque quando eu encontro, eu estou no verbo conjugado na primeira voz, né? É uma coisa que eu decidi, como se eu tivesse o poder e a capacidade de decidir alguma coisa. Mas o encontrando refúgio na luz, na sabedoria e vida infinita, né? Então, o Nembutsu, na verdade, ele não é uma ação que eu faço para conseguir alguma coisa. Essa alguma coisa já foi conseguida, já foi realizada, né? Nós vemos aí, dentro do Shoshinge, na tradução, a história do sagrado. O Shoshinge é uma história, né? Ele conta, primeiro que Shinran, ele louva Amida, Kimyo Muryo Junyorai Namo Fuka Shigiko, e depois ele começa a contar essa narrativa do Dharmakara, Bodhisattva Dharmakara, Hoso Bosatsu, né?
E o Nembutsu, então, ele é proposto para que as pessoas pudessem se refugiar nele. Mas, se refugiar no Nembutsu, a mensagem principal do Nembutsu é o de se reconhecer. Será que nós conseguimos realmente baixar as nossas cabeças e aceitar essa nossa própria limitação? E o aceitar no budismo, ele tem um outro significado também. Não é o aceitar cegamente, mas é o aceitar na compreensão profunda. Então, Kimyo, que é semelhante a Namu, né? Do Namamida Butsu. Então, acho que Kimyo e Namu ficou um pouco mais claro. E depois, Amida Butsu, o símbolo de compaixão e sabedoria imensurável. Mas isso não está longe de nós. Enquanto realização plena e completa, nós não somos sábios e compassivos plenamente, indiscriminadamente. Será que nós conseguimos amar indiscriminadamente, proporcionar indiscriminadamente, doar indiscriminadamente? Nós somos limitados. Nós precisamos desse artifício externo para poder vermos a nossa própria realidade. Assim como o sol hoje, né? Durante a noite, no breu completo, eu não consigo enxergar nada. Mas é graças à luz solar que eu consigo ver a diferença dos prédios, da rua, né? Então, esse chamado que me pede para ir encontrar sabedoria e compaixão, né? Eu sempre tive uma frase que eu escutei tempos atrás, eu confesso que eu não lembro mais o autor, que diz assim: a ciência não enxuga as lágrimas, mas a religião enxuga, né? E eu mudei essa semana a frase, da mesma forma me soprou no ouvido, de que a ciência pode evitar as lágrimas, né? Então eu adicionei essa parte da ciência evitar as lágrimas, porque confiar na ciência, e a ciência é um dom da sabedoria humana, é um dom da capacidade humana. Confiar na sabedoria é confiar também na própria vida. O budismo sempre esteve muito alinhado com a questão da ecologia e da ciência. Há até uma frase conhecida de que o Dalai Lama diz que o dia que a ciência provar algo que o budismo não corrobora, esse ensinamento do budismo ele tem que ser deixado de lado, né? Eu achei interessante essa frase. Claro que tem que ser pega dentro do contexto, mas o confiar, ele remete ao sentimento de impotência, de incapacidade, remete a um sentimento de limitação. E aqui entra a questão do outro poder, que a gente fala tanto, e que não pode ser confundido com a figura de Deus no Ocidente, onde existe uma perspectiva de personalidade, atribuídos os valores. Mas o outro poder é essa vida vital que impulsiona a tudo e a todos, né? Quem ensina um pássaro a voar e cantar? Certamente são seus pais, né? Assim como nós temos a nossa educação, mas tem algo que se faz instintivamente, né? E esse confiar, essa fé que nós usamos muito, né? Ela é um grande poder. E nós vimos na pandemia o quanto a fé nas mais diversas religiões tem sido extremamente importante enquanto subsídio para a nossa própria existência. A fé, ela aplaca a angústia, o sofrimento, né, a tristeza. Muitas pessoas não puderam se despedir dos seus entes queridos, para aqueles que se perderam no Covid, né? E mesmo quem não esteve no Covid, também não pôde presenciar a sua despedida daquele que partiu com câncer, com problemas cardíacos ou por acidentes, né? O que nós aprendemos durante essa pandemia enquanto humanidade? O que nós fizemos e o que nós fazemos, né? A respeito do Tariq, eu trouxe um texto que eu gostaria de ler,
de Kyozawa Manshi, o arcabouço de uma filosofia da religião, e que diz assim, a respeito do Tariq: quando eu tenho em mente a salvação pelo outro poder, abrem-se os caminhos para eu poder resolver os problemas da vida. Quando eu me esqueço da salvação pelo outro poder, fecham-se os caminhos pelos quais eu poderia resolver os problemas da vida. Quando eu tenho em mente a salvação pelo outro poder, são poucas as vezes em que eu me deixo perturbar pelas ambições materiais. Quando eu me esqueço da salvação pelo outro poder, por muitas vezes sou perturbado pelas ambições materiais. Quando eu tenho em mente a salvação pelo outro poder, uma luz ilumina tudo aquilo que eu faço. Quando eu me esqueço da salvação pelo outro poder, as trevas cobrem o que eu faço. A fixação da minha mente na salvação pelo outro poder me liberta deste mundo profano caracterizado pelas confusões e pelo sofrimento, e me faz ingressar na terra pura da sabedoria e da tranquilidade. Eu sinto realmente que através dessa fixação da mente, eu estou sendo salvo agora. Se não existisse nesse mundo a doutrina da salvação pelo outro poder, eu não conseguiria escapar das agitações confusas e da angústia asfixiante. Eu acho que esse trecho ele resume muito bem a substancialidade da fé, né? E aqui eu faço não só dentro da perspectiva Shin budista, mas de todas as outras religiões, né? E o Nembutsu ele entra nesse momento como uma fórmula de nós relembrarmos as características do Buda Amida. Aliás, falar de Nembutsu é algo que levaria muito tempo, né? Mas o que eu quero me adeter aqui é como que eu posso usar o Nembutsu como forma de eu meditar, de eu contemplar as características salvíficas desse Buda. E como eu falei agora há pouco, o que significa Amida Butsu? Amitaios e Amitabha, luz ou sabedoria, né? E compaixão imensuráveis. Esses dois atributos de Amida, eles devem servir como inspiradores para nós no nosso cotidiano. Nós não podemos fazer tudo. De novo, trago aquela sensação de impotência, né? Que a gente não consegue resolver os problemas do mundo, não consegue tirar as pessoas da desigualdade. Nós vimos aí quantas pessoas morando na rua aqui em São Paulo aumentou bruscamente a violência doméstica, infantil, a violência nas pessoas LGBTQI+, a desigualdade veio à tona. Mas nós precisamos urgentemente encontrar inspiração no Nembutsu para as nossas ações do nosso dia a dia, né? A gente vive a vida feito máquina. O tempo todo existe um certo consumismo. Isso também é um assunto que a gente já falou bastante. Mas e o consumismo abstrato? O tanto de informações, por vezes inúteis, ou o tanto de necessidade de ter que ser reconhecido dentro da sociedade, reconhecido por meio das redes sociais, e isso nos traz um desgaste absurdo na nossa cabeça. Cultivar o Nembutsu, será que nós já pensamos nessa frase? Cultivar a sabedoria e a compaixão imensurável em nossos corações, que são limitados, inclusive, né? Como que nós usamos a nossa vida? O que vale a pena ser vivido? Nós precisamos parar de lutar e buscar o nosso próprio poder e ser inspirado pelo outro poder, né? Eu interfiro na vida, eu causo ações e tenho interresponsabilidades nessas ações, né? Ontem eu assisti um documentário no Netflix, fica aqui a sugestão, se chama Em Busca do Bem-Estar, com o monge tibetano Ricard Mathieu, que é um francês, braço direito da sua santidade Dalai Lama, junto com um monge dominicano de 93 anos. É um documentário rápido, mas ele mostra o quanto nós estamos presos a uma série de confusões dentro da nossa sociedade. Nós precisamos sair um pouquinho, parar, ouvir, escutar não só o nosso coração, mas escutar o outro. As pessoas não estão escutando mais as outras. Toda vez que a gente fala alguma coisa, nós já temos uma resposta pronta para revidar.
Uma característica do idioma japonês é que, para o ocidental, a frase ela é praticamente invertida, né? Primeiro a gente coloca a situação, depois o sujeito, depois vem o verbo. E aí a minha professora disse assim: isso força ao interlocutor ter que escutar até o final a frase e pensar a respeito. A gente já começa com a frase eu vou comer o bolo, né? Nesse trajeto da frase, a gente já criou uma resposta de retorno. A gente nem deu tempo de pensar se o bolo estava gostoso, se não foi um aniversário, né? Ah, mas eu não como bolo porque eu não como açúcar. Então a gente já vem com uma coisa pronta, né? Então, cultivar o Nembutsu como uma forma, né, de alcançar essa tranquilidade, essa serenidade. O que significa esse Nembutsu, esse Namamida Butsu? O que significa essa nossa interconectividade, essa nossa interdependência, dois ensinamentos básicos do budismo, né? E, sobretudo, nos chama a seguir em direção a esse voto original. Né? É viver na aspiração de uma sabedoria e de uma compaixão. Fazendo assim os nossos eventos, as nossas vivências, eles se tornam oportunidades de nós expressarmos e realizarmos e exercitarmos a compaixão de Buda. Às vezes a gente coloca o ensinamento budista num patamar tão distante da nossa realidade, como a questão da terra pura, por exemplo. A gente fica preocupado que a gente vai para a terra pura depois da morte, aí entra o senso da eternidade, o ego querendo morar na terra pura para sempre. Ai, que delícia, vou morar na terra pura, né? Ir para a terra pura não é um paraíso de deleites, é o início de uma longa jornada da senda do Bodhisattva até se tornar um Buda. E que nós estamos propensos a retornar a esta terra do Sansara para ajudar os outros. Se tornar Buda não é se tornar algo para si, é se tornar Buda para o outro. Isso é muito claro na proposta do Bodhisattva Dharmakara. Dharmakara, dentro do mito, dentro da narrativa mítica, ele era um rei. Se eu penso no rei na condição humana, teoricamente ele não tem com que se preocupar. Mas ele ficou inquieto com a questão do sofrimento dos seres viventes. E ele abdica dessa condição de rei, se torna um Bodhisattva, encontra o Buda Lokesvara-raja, que o tem como mestre, que o tem como professor, né? E se torna um Buda. Mas ele se tornou um Buda, durante 5 kalpas contemplou-se os 48 votos, única e exclusivamente em função do outro. Todos vocês já tiveram a oportunidade de ler os 48 votos? Se não tiveram, leiam. Vocês vão ver que toda frase do voto começa se, na condicional. Ele não faz porque ele quer se tornar Buda e aí, se der, quem sabe, talvez depois ele ajude o outro. Não, a condição dele se tornar Buda é se os seres viventes não atingirem X, Y, Z, blá, 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 blá. É muito interessante isso. E isso não é algo do outro. Isso deve servir como inspiração para nós. O meu desejo de me tornar Buda não é para eu ficar feliz e satisfeito. É para eu poder ajudar o outro. Esse é o caminho do Bodhisattva. É o caminho do Mahayana. A proposta desse caminho é salvar todos os seres viventes. E não apenas um, né? E a confiança, o Nembutsu, a fé, o Shinjin, tudo isso proporciona tranquilidade, né? Chega uma hora que eu não tenho mais o que fazer. Não tenho mais o que fazer. Acho que todos conhecem esse livro também, Tariq. Quem não conhece, fica aqui a sugestão para ler.
É um livro que conta a história pessoal de Hiroyuki Itsuki, um ensaísta e escritor japonês, mas ele é shin budista. E ele traz uma perspectiva do Jodo Shinshu fantástica, fantástica. E ele assume essa resignação de impotência, de que ele não consegue fazer nada. E ele dá uma explanação sobre o que é o outro poder, que eu achei fantástico. Ele faz a semelhança a um veleiro, que aqui ele chama de iate, né? Um iate sem motor não pode navegar quando não há absolutamente vento algum. Se houver apenas uma leve brisa, ele pode navegar, mas sem nenhum é inútil, não importa o que você faça com o iate. Se o vento do outro poder, sem o vento do outro poder, nossa vida cotidiana tampouco pode navegar. Por isso é importante fazer o esforço permanecer alerta. Por mais que a calmaria dure, ficar de olho no céu e esperar pacientemente pela chegada do vento. Se você encarar esse esforço como poder próprio, então, como observou o jovem crítico, é necessário um certo grau de poder próprio. No entanto, recentemente eu me convenci de que o que parece ser o esforço do poder próprio nessa história é de fato atividade do outro poder. Se não é o outro poder que dá ao navegante a força de esperar pelo vento, sem desistir, e a vigilância de estar preparado para a sua chegada, também é a fé inabalável de que finalmente o vento soprará. Eu acho que esses dois pontos, eles são cruciais dentro do pensamento shin budista. Claro que tem muito mais que a gente poderia pensar a respeito, mas trazendo as 3 palavrinhas que eu pensei essa semana sobre interferência, karma e interresponsabilidade, como elas se costuram, elas dialogam ao mesmo tempo, tudo junto, misturado. O Nembutsu é uma prática não do alto poder, do poder próprio, mas do outro poder que nos convida a refletir sobre a compaixão e a sabedoria imensurável, não imensurável dentro de nós mesmos. Nós não conseguimos ser imensuráveis, mas se nós conseguirmos fazer um pouquinho dessa sabedoria, dessa compaixão na nossa humanidade, nós já teremos entendido qual é o sentido do nascer na condição humana. De estar aqui para se tornar Budas uns para os outros. Assim como é dito nos sutras que os números de Budas são tão numerosos, né? Existem Budas tão numerosos como os grãos de areia do rio Ganges. E todos se tornarem Budas e se livrarem dessa condição do samsara. E isso não pode ficar só na esfera de um outro mundo, de um outro lugar, né? Dentro do universo. É aqui, é o nosso estado mental. Vamos usar isso de uma forma figurativa, alegórica, metafórica, para as nossas próprias condutas. Era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Meus pensamentos a todos os falecidos pelo Covid até hoje, mais de 235, talvez, eu não sei quanto foi até agora. Faço uma referência à reverenda Ivonete, igualmente, o professor Ricardo está nos assistindo. Hoje é o Meiniti, ou seja, é o dia de falecimento dela. Ela falece no dia 14 de janeiro, mas todo dia 14 de cada mês a gente celebra a data da pessoa quando ela falece, né? E hoje é então o dia da reverenda Ivonete, que tem um texto magnífico a respeito dos equívocos, né? E que eu convido vocês também a lerem no nosso site. Muito obrigado a todas, a todos e a todos. Bom fim de semana. Cuidem-se, vacinem-se, para que nós possamos seguir juntos nesse chamado da vida imensurável. Muito obrigado. Vamos encerrar então com o Ondoku-san na página 78. Nyorai dai no ondoku wa
Muito obrigado pela presença de todas, todes e todos. Essa live ficará gravada no nosso canal no YouTube e domingo que vem nós retornaremos. Muito obrigado.